Amor, a pipoca já tá pronta, eu já peguei aqui o DVD pra gente assistir Harry Potter, tá? DVD pra quê, sua velha? Tem Netflix? Será que eu já sou assim tão velha? Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Eu confesso que eu demorei um pouquinho essa semana, quem me acompanha já percebeu, mas eu tive uns dias um pouco turbulentos e por isso que acabou adiando o vídeo do canal. Na verdade, uma das minhas principais preocupações com esse canal é justamente que eu não consigo definir um dia específico para gravar e para lançar, e eu sei que isso atrapalha, mas é porque realmente a minha vida é uma loucura e eu nunca sei o que vai acontecer na noite ou no dia seguinte. Então, por mais que eu me programe, eu não tenho como garantir que naquele dia eu vá conseguir gravar o vídeo. Normalmente, eu tenho mais facilidade de gravar quando meu filho dorme fora de casa e tudo mais, mas essa semana eu passei muito mal, enfim. Isso aqui não é vlog, não vou ficar contando a minha vida para vocês também não. Uai, vamos falar do que interessa. A gente está pensando junto, estamos todos nós elaborando e refletindo sobre o que a gente pode fazer para não surtar de vez nessa quarentena. Porque os mini surtos todo mundo já deu, né? Nem que seja um pouquinho. E o primeiro vídeo eu falei para vocês do uso da meditação, que é maravilhoso. Por sinal, acabei de fazer uma meditação antes de vir para cá, por isso que eu estou assim, leve, tranquila. E falei com vocês no último vídeo sobre as músicas, o poder das músicas. E seguindo essa linha de raciocínio, hoje a gente vai falar sobre os filmes. Por isso que eu fiz aquela brincadeirinha no início do nosso vídeo, por isso que eu estou a caráter. Quem é fã de Harry Potter com certeza já reconheceu. Se você não reconheceu, não tem problema. Quando você assistir Harry Potter, você vai lembrar que existem 4 casas. Uma delas é a casa da Corvinal, que é dita como a casa dos mais inteligentes. Então, de acordo com o site do Pottermore, eu caí na Corvinal. Tudo bem que eu já queria isso, porque coragem, mais ou menos. Ambição, mais ou menos. Se dá bem com todo mundo, mais ou menos. A única coisa que eu sempre quis ser e que, graças a Deus, eu sempre recebo elogio é que eu sou inteligente. Pelo menos para algumas coisas. Existem vários tipos de inteligência. Tem um conceito até de um psicólogo famoso que fala das inteligências múltiplas. Então, inteligência não é só saber português e matemática não, tá, gente? Tá muito longe disso. Então, eu me considero uma pessoa inteligente e caiu justamente a casa da Corvinal. Mas vamos direto ao ponto. Eu vim aqui para trazer para vocês algumas dicas. Eu separei 6 filmes e tem um bônus no final. Só que, na verdade, todos esses filmes, eles são franquias. Então, não vão ser só 6 filmes que eu vou estar sugerindo para vocês assistirem. Vai ser muito mais filmes. Talvez você já tenha assistido um ou outro, mas o legal da gente ficar em casa é justamente ter a oportunidade de rever filmes antigos, porque não tem nada de errado nisso e é muito bom. Não sei se você sabia, essa teoria ela se aplica tanto a livros quanto a filmes. Quando você tem o primeiro contato, você está tão ansioso, isso todo mundo, você está tão ansioso para o final, para saber o que vai acontecer no final, que muitas das vezes a gente deixa de perceber alguns detalhes importantes que acontecem no meio da trama. E se você reler o livro, ou no caso do filme, se você assistir o filme novamente depois, você vai perceber cenas que você não tinha percebido de primeira, porque você já não vai estar mais naquela empolgação, porque você já sabe o que vai acontecer no final, já sabe quem vai morrer, quem vai sobreviver, quem vai vencer, enfim. Então você assiste o filme de forma mais tranquila e começa a prestar atenção em outras coisas. Por isso que eu sempre indico, toda vez que uma pessoa vai ler um livro ou ver um filme, principalmente se essa pessoa gostar da história, se você não gostar, não precisa dar segunda chance não, tá? Apesar de que eu já me surpreendi dando uma segunda chance para um filme que eu não gostava, mas aí é outra história. Mas se for um filme, uma história que você goste, eu
sugiro que você dê sempre essa segunda chance, que você leia o livro mais de uma vez e que você veja o filme pelo menos mais uma vez, que você com certeza vai pegar detalhes que você deixou passar despercebido. E para falar hoje sobre filmes, na verdade, mais uma vez, seguindo a mesma linha de raciocínio do último vídeo, existem vários tipos de filmes. E filmes maravilhosos para todos os gostos, para todas as idades. Só que, mais uma vez, tudo na nossa vida é energia. Então, tudo que a gente se conecta traz energia para a gente. É a mesma história da música, como eu falei. Se você quer se acalmar, você tem que ouvir músicas que tragam energia de calmaria e não energia de agitação. Entendeu? O filme é semelhante. Por exemplo, filme de terror. Tem muita gente que gosta. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas tem muita gente que gosta. Meu marido gosta, minha madrinha gosta. Só que o principal objetivo do filme de terror é fazer você se assustar. Isso é um fato. Quanto melhor o filme, mais sustos você leva. E isso mexe com toda a sua parte neural, né? Todas as nossas emoções, todas as nossas ações, elas mexem com tudo no nosso organismo. E quando você vê um filme, é como se você entrasse na história. Então você leva o susto como se realmente aquilo estivesse acontecendo com você. E isso libera muita adrenalina, deixa você muito agitado. Por isso que não é recomendado assistir nenhum tipo de filme 2 horas antes de dormir. Não sei se vocês sabiam disso, né? O ideal, para quem consegue, é nas 2 horas anteriores à hora que você vai dormir, você ou fazer uma leitura ou fazer meditação. Isso que eu estou falando é verdade. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar aí. Pode ser até, de repente, algum exercício leve, né, de yoga e tal, ou uma conversa, um bate-papo, tomar um chá, um leite quente, não fazer nada, não mexer em redes sociais, não fazer nada agitado para isso não atrapalhar o seu sono. Mas a qualquer hora do dia, o tipo de filme que você vê, ele vai liberar uma energia para você. Então, nessa quarentena, o que a gente mais quer? Relaxar. Por isso que todas as minhas dicas estão com foco no relaxamento. E qual o estilo de filme que mais faz a gente relaxar? Comédia. Por quê? Porque a gente ri tanto que dói a barriga, que dói a bochecha, e aí você, por alguns minutos, você esquece que você tem problema, de tanto que você está rindo. Então, por mais que existam filmes maravilhosos de aventura, de ficção científica, fantasia, filme... Até esqueci agora o nome do filme que eu ia falar, que eu me empolguei. O que mais tem é tipo de filme de drama, tem muitos filmes de drama maravilhosos, filmes religiosos de você chorar até achar que vai secar a última lágrima, tem de tudo. E, mais uma vez, vou estar sempre repetindo, o certo é fazer o que você gosta. Se você gosta de ver filme de chorar, você vai ver filme de chorar. Se você gosta de ver filme de terror, vai ver filme de terror. Cada um no seu quadrado. As dicas que eu estou dando são para você atingir um determinado objetivo. Se você está dizendo para mim que você quer relaxar, eu estou te dizendo que, na minha humilde opinião, por tudo que eu já estudei, por tudo que eu já pesquisei, a melhor forma de você relaxar assistindo filme é através de filmes de comédia. Então, por isso que eu estou indicando filme de comédia. Beleza? Tranquilo? Cheguei a me embolar aqui. Então, eu separei essas dicas aqui, começando pelos filmes brasileiros. Nós temos que honrar a nossa cultura nacional. Então, o primeiro deles, o último filme da trilogia, saiu até no final do ano passado, Minha Mãe é uma Peça. Gente, esse filme. Paulo Gustavo tem que bater palmas para esse ano. É um excelente ator, excelente ator. E já era excelente ator na época da peça. Minha Mãe era uma peça mesmo, né? E o filme ficou maravilhoso. E engraçado que, assim, eu não sei se vocês pensam como eu, mas eu tenho um certo preconceito com continuidade de filme. Às vezes o filme é muito bom, o primeiro, né? É muito bom, é maravilhoso, todo mundo gosta. Aí chega no segundo, não consegue ter a mesma pegada. Aí vai pro terceiro, aí pior ainda. Tem muito filme que é assim. Tem até um filme brasileiro, eu não vou citar o nome para não ficar feio, mas que o primeiro foi maravilhoso, só que os outros foram tudo ladeira abaixo.
Então não estão nessa lista, tá? Mas o primeiro que eu indico, Minha Mãe é uma Peça, tem 3, né? E para quem nunca viu, acho difícil, mas se você nunca viu, a história é de uma mãe solteira, né, divorciada, na verdade, uma mãe divorciada que cuida de 3 filhos. E o mais velho, na verdade, ela não cuida mais, já é casado, mora com a esposa em outro local. Os que moram com ela são os 2 mais novos. Um está se descobrindo homossexual e a outra é muito preguiçosa. Então, a mãe, ela é uma mãe muito exagerada, que fala alto, que grita, que briga, mas é aquela mãe à moda antiga, né? Que é toda amorosa, toda calorosa. Então, ela quer os filhinhos perto dela e ela não entende que as mudanças das gerações e que os filhos dela estão se tornando adultos e tudo mais. E tudo isso de forma muito divertida. Ele conta as histórias, algumas que aconteceram com ele na vida real, outras foram criadas, né, ficção, mas todas elas, até mesmo as partes mais tristes que tem no filme, normal ter, ele consegue contar de uma forma leve, descontraída, e você ri tanto, tanto, que com certeza no final você vai gostar. Então, minha primeira dica é Minha Mãe é uma Peça. Só aí você já tem 3 filmes para poder assistir. Anota na sua agenda. Segunda dica do vídeo, também brasileiríssimo, De Pernas pro Ar, com Ingrid Guimarães. Gente, outro também. Esse filme, para quem é muito conservador, eu acho que esse é o termo, pode ser que fique um pouco incomodado, principalmente no primeiro, que as coisas são muito explícitas. No segundo e no terceiro, não tanto. Mas, gente, se você der uma oportunidade para esse filme, vocês vão ver, além de passar uma história muito bacana de superação, de virada de jogo, né? A mulher, ela tinha acabado de ir à falência, ela conseguiu se recuperar e foi melhor do que ela nunca tinha ido antes. E a relação dela com o marido, pelo fato de que ela trazia mais renda para casa que o marido, e o relacionamento dela com o filho pequeno, que depois nos outros filmes já é o filho crescendo, ela com as dificuldades da adolescência dele. Então o filme passa muita lição bacana e é muito divertido. Você ri o tempo inteiro, tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro. Essas 2 franquias, elas conseguiram acertar muito bem nas continuações. Então, todos esses filmes são maravilhosos. Eu tenho certeza que se você assistir, você vai gostar. E coloca aqui nos comentários se você já viu, o que você achou, ou se você tem alguma outra indicação de filme brasileiro que seja no estilo de comédia, para a gente poder estar assistindo. Coloca aqui. E vamos agora para a sessão que eu separei como em família. Né? São filmes para você ver com a família toda. Pode ver com as crianças, com os adolescentes, com os idosos, todo mundo. Eu separei 2 animações que, para espanto de alguns, não são da Disney, né? Mas são animações que envolvem todo mundo que assiste. Eu, particularmente, eu não dava nada para nenhum dos 2, até assistir, e eu passei mal, de tanto rir, em todos os 2. E um deles tem um monte da saga, o outro só tem mais um, são 2 filmes, mas mesmo assim são muito bons. Então, vamos logo. O primeiro indicado para vocês é o Lego Batman. Se você pesquisar, você vai ver que tem um monte de filme de Lego. Uma aventura Lego, não sei o que lá, Lego, super-heróis Lego, pará, Lego, um monte de Lego. Eu confesso que eu ainda não assisti todos eles, mas Lego Batman com certeza deve ser o melhor. Gente, olha, a pessoa que criou essa história, a pessoa devia estar muito bem humorada, porque ela juntou coisas de outros filmes e você ri o tempo inteiro. Tanto os adultos quanto as crianças riem o tempo inteiro quando assiste essa animação. Então, eu super indico para vocês. Os nomes vão estar todos aparecendo aqui embaixo. Esse é Lego Batman. Infelizmente, alguns desses filmes que eu vou estar falando, pode ser que não tenha na Netflix, mas vocês podem conseguir, de repente, no Telecine Play, né? Ou, sei lá, alguma outra plataforma, na Amazon, não sei. Não são filmes difíceis de achar, principalmente que nenhum deles é muito recente, entendeu?
mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir. Então, Lego Batman para toda a família. E o segundo para toda a família se chama Angry Birds. Esse é o menos famoso. Angry Birds, para quem não conhece, é um joguinho de celular que foi famoso há uns anos atrás, que eram os passarinhos que tinham que atacar uns porquinhos. O jogo basicamente era esse. Você movia os passarinhos, tinha vários tipos de passarinho, cada passarinho tinha um efeito, tinha um que explodia, um que jogava ovo, um que ficava gigante. E você tinha que jogar usando uma alavanca, eu esqueci agora o nome que dá daquele negócio. Eu vou anotar depois aí, que agora eu esqueci. Puxando lá o negocinho, soltava o passarinho tinha que cair no porquinho para poder matar o porquinho. Esse era o objetivo do jogo. Algum abençoado de Deus, decidiu criar um filme disso. Aí, à primeira vista, você pode pensar, vai ser uma bosta. Olha, se arrependimento matasse, eu teria visto esse filme antes. Fui assistir por causa do meu filho, que ele gosta de passarinho. Fui botar para ele ver, gente, como que eu ria. Só para vocês terem ideia, o Fábio Porchat, ele dubla um dos passarinhos. Só para vocês terem ideia. Imagina, a pessoa que faz a voz do Olaf também faz a voz de um dos passarinhos, só para vocês terem ideia. E a sinopse do filme é baseada no desenho, obviamente. Então, tem lá a Terra dos Passarinhos, que tá todo mundo bem, todo mundo feliz, só que eles não voam. E um belo dia eles são atacados pelos porcos, que querem comer os ovos dos passarinhos. E eles precisam encontrar um jeito, na verdade, 3 passarinhos se unem para salvar aquela vila, e eles têm que encontrar um jeito de como fazer isso, e eles vão buscar a ajuda de um terceiro pássaro que era considerado o herói na história do reino deles lá. Mas é muito engraçado, gente, é muito engraçado. Tem o 2. O 2 não é tão engraçado quanto o 1, mas também não deixa a desejar. Tá? Pode assistir os 2, que eu tenho certeza que você vai gostar. Coloca aqui se você já viu, o que você achou. Esse você tem outras indicações de animações pra gente rir. O objetivo é rir, doer a bochecha e a barriga de tanto rir, não é para chorar. Chorar a gente já tem bastante notícia aí triste todo dia. Vamos continuar, vamos pro foco. E agora, eu vou dar 2 sugestões para vocês, que são mais filmes para adultos, mas que também todo mundo pode ver, não tem nada contra. É classificação livre, acredito eu, ou se tiver 12 anos, alguma coisa assim. Mas que são muito interessantes, muito engraçados. O primeiro deles é o Jumanji, a nova fase do Jumanji. Porque se você é da minha época, dos anos 90, a gente teve o primeiro Jumanji, que foi com Robin Williams, que eu não sei para vocês, mas para mim tinha uma pegada mais de suspense do que de comédia, porque eu sempre fui medrosa, então eu assistia aquele filme com cagaço. A verdade era essa. Gostava, mas assistia com cagaço por causa das coisas lá que apareciam. E quando foi, acho que em 2018, se eu não me engano, eles decidiram reformular e dar uma continuidade a essa história, mas trazendo mais próximo da realidade do século XXI e de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Foi uma estratégia muito ousada. Na época, muita gente ficou preocupada, inclusive eu, né, como que eles iam conseguir fazer isso, mas que deu super certo. Primeiro que eles também contrataram atores de ponta no ramo da comédia, que já garantiriam isso por si só, que a gente tem o Dwayne Johnson, né, o The Rock, e o Chris alguma coisa, perdão, eu esqueci o nome dele, mas eu coloco aqui embaixo, que é o outro baixinho. Que eles dois juntos já são uma dupla perfeita. E sem contar o outrozinho lá, que agora eu esqueci o nome, mas eu também vou colocar aqui, que fez o filme dos Gigantes, que também é muito engraçado, eu gosto muito dele. A única que eu não conhecia era aquela menina, depois que eu fui descobrir que ela era do filme dos Vingadores. Mas ela também se mostrou uma atriz muito engraçada. Então, qual é a sinopse do filme, caso você ainda não tenha visto? Existe um videogame que tem superpoderes, só Deus sabe quem que deu poder para aquele videogame, mas não vamos entrar nesse assunto. No filme original, era um jogo de tabuleiro e, com o passar dos anos, ele virou um jogo de videogame, virou um
Não era Super Nintendo, não. Virou um videogame na década de 90. Aí um menino foi jogar e ele é preso. Aí passa mais alguns anos e ele virou um outro videogame mais próximo. Mas é tipo um Super Nintendo. Quando vocês verem, vocês vão entender. E aí, 4 estudantes de uma escola que se conhecem, não são necessariamente amigos, mas se conhecem porque são da mesma turma, eles acabam aprontando ao mesmo tempo, né, no mesmo dia, e vão os 4 para a detenção. E a detenção é que eles limpem aquele armazém. Nessa limpeza, eles acham um videogame e decidem jogar. Quando eles jogam, né, eles escolhem os avatares, os personagens. Quando eles botam para iniciar o jogo, eles entram no universo de Jumanji, no corpo do personagem que eles escolheram. E aí é que vem o desafio. Eles têm que cumprir aquela fase até o final para conseguir voltar para a vida real. Mas, gente, o primeiro, então, teve uma cena, não vou contar para vocês, porque se vocês não viram, não vai perder a graça, mas teve uma cena específica que eu vi o primeiro no cinema, que eu quase me mijei, de tanto rir. Depois eu coloco aqui nos comentários qual foi a cena, se você quiser saber. Mas eu tava bebendo refrigerante, eu me engasguei, olha, muito bom, muito bom, muito bom. Só assista. Aí fizeram 2, mas mesma coisa, não tem a mesma pegada, mas também arranca bastante risadas, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, Jumanji, a nova fase, nova etapa, não sei como é que eles chamam, mas se você quiser ver aquela antiga com Robin Williams, também vale a pena, que o filme é muito bom, tá? E o outro, Se Beber Não Case. Esse filme, pra mim, ele foi assim, o primeiro é super engraçado, muito engraçado, mas não é indicado para pessoas de certa idade, porque aparece cenas de drogas, de sexo, enfim, né? Mas dependendo da idade da criação que você dá para seus filhos, dá para ver todo mundo junto na sala, né? Tipo sessão da tarde. E o segundo foi mais ou menos, mas o terceiro conseguiu dar uma recuperada. Mas é uma história muito engraçada. É um grupo de amigos, que são amigos há muitos anos, e um deles vai se casar, e para comemorar eles decidem passar a fazer a despedida de solteiro desse que vai casar, que era o mais certinho, em Las Vegas. A única condição é que teria que levar o cunhado, que eles não tinham tanta intimidade, para poder participar. Aí eles vão, chega lá, eles bebem tudo que tem direito, fumam, cheiram tudo que tem direito e apagam. Quando eles acordam no dia seguinte, eles não sabem nem onde eles estão. Um deles sumiu, o que ia casar sumiu. E um monte de coisa louca começa a acontecer e eles têm que desvendar tudo isso a tempo do casamento. Mas é muito engraçado, gente. É muito engraçado. Eu adoro. O 2 e o 3 seguem mais ou menos essa pegada. Eles vão viajar, alguma coisa acontece que dá ruim e eles têm que passar o restante do filme tentando resolver. Mas é bem divertido, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, nós já estamos aqui há alguns minutinhos, eu já falei com vocês 6 filmes, na verdade, 6 franquias, né, que tem bastante filme para vocês verem. Mais uma vez, reforço, se você não gosta desse estilo de filme, não precisa se preocupar em assistir, é só uma sugestão. A ideia é que seja filme de comédia, existem infinitos filmes de comédia que você pode ver, eu só separei esses daqui porque eu achei que agradariam a todos os públicos, tá? E o bônus é um filme, inclusive, antigo, que ele é comédia, mas ele passa uma mensagem muito forte. Tanto que até hoje as pessoas dizem que é o filme mais impactante de todos os filmes do Adam Sandler. Acredito que você saiba quem é o Adam Sandler, que ele adora fazer filme de comédia, sei lá, o rei da comédia. Mas esse filme marcou muito não só a carreira dele, como todo mundo que já viu, por causa da mensagem que ele passa. E nesse momento de quarentena, eu acho que é o momento que todos nós deveríamos assistir esse filme. O nome do filme é Clique, que é o barulho que faz quando você aperta um controle remoto. Caso você nunca tenha visto esse filme, eu vou te dar uma sinopse. Um cara comum, com uma vida comum, esposa, filho, pobre, né? Ele encontra, acho que é isso, ele encontra um controle com poderes mágicos que pode controlar a vida dele e, consequentemente, a vida das pessoas ao redor dele. Então, ele pode pausar
o tempo, ele pode avançar, ele pode voltar, ele pode pular capítulos. Então, com isso, ele teria total domínio da vida dele. É até interessante que tem um anjo que conversa com ele durante o filme e fica bem claro que é o anjo da morte que está falando com ele. Mas é um filme de comédia, tem cenas muito engraçadas, você morre de rir, é Adam Sandler, né? Mas no final, ele percebe que ele quis tanto adiantar a vida dele, toda vez que acontecia uma situação ruim, ele adiantava. Ele quis tanto antecipar as etapas que quando chegou no final da vida, ele se arrepende. Ele queria voltar, mas só que não dava mais para voltar. Então, a lição do filme é justamente essa, é como que a gente aproveita o nosso tempo. Então, eu quero encerrar esse vídeo de hoje com essa reflexão. Como que você está aproveitando essa pandemia? Eu sei que está difícil. Eu tenho certeza que está muito difícil para você, como está difícil para todo mundo. Mas mesmo assim, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível que a gente consiga aprendizado, que a gente consiga mudanças em nossas vidas. Então, eu te pergunto, quem é você nessa quarentena? Você é a pessoa que desejaria estar com controle para avançar e simplesmente pular esse período? Você só quer que essa quarentena acabe logo, de um jeito ou de outro? Ou você é aquela pessoa que tá triste, está preocupada, está nervosa, mas que está aproveitando o tempo que está em casa, que está com o filho em casa, que de repente não está trabalhando ou que está trabalhando, não importa, que está aproveitando esse tempo diferente para fazer coisas diferentes que vão agregar valor não só a você como aos outros. Se você está aproveitando esse período para ajudar as pessoas que você sabe que está passando necessidade nessa situação, se você está aproveitando esse período para estudar, para poder ter mais tempo com seu filho, para brincar com ele, se divertir com ele, para ter mais tempo com seu marido, ou para valorizar ainda mais o seu trabalho, porque você sabe que tanta gente perdeu e ainda vai perder, né? Se dedicar ao seu trabalho o máximo possível. Quem é você nessa quarentena? Então, de todos esses filmes, o mais importante que eu gostaria que todos vocês assistissem, mesmo aqueles que já viram, é o filme Clique. Eu tenho certeza que essa reflexão vai ajudar bastante e eu também pretendo ver esse filme logo e vai ser muito bom para todos nós. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos que gostam de filmes, de se inscrever, caso não seja inscrito ainda, dá uma olhadinha aí, que às vezes o YouTube cancela a inscrição. Se tiver em vermelho, clica, que vai aparecer que você está inscrito. Coloca nos comentários o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, se você tem indicações de outros filmes para a gente poder trocar ideias, tá? No próximo vídeo, eu vou falar sobre séries, que seguem mais ou menos a linha do filme. Então, se vocês já quiserem também dar algumas sugestões de série, pode colocar nos comentários que eu leio todos, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.